Olá pessoal, professor Micael trazendo o comentário de mais uma questão da banca Coppev e UFAL. Dessa vez uma questão do ano de 2019, cujo tema é associações lógicas, uma questão clássica. Espero que você goste do comentário. Se você gostar, deixa o seu gostei aí no vídeo e um comentário com críticas e sugestões para que eu possa avaliar como esse trabalho está sendo feito. Eu vou sair da tela agora, fazer a leitura da questão, escolher a melhor estratégia e trazer o comentário para você. Vamos lá? Essa questão é bem simples. Se liga aqui no enunciado, ó. Num jantar entre amigas, Carla, Priscila e Joana estão tomando cada uma um único tipo de vinho. Sabemos apenas que uma delas toma somente vinho tinto, outra só toma vinho branco e a outra toma apenas vinho rosé. Dentre as três afirmações a seguir, apenas uma é correta. Então nós temos aqui três afirmações. E a questão diz o seguinte, de acordo com o texto acima, bom, o que a questão quer é que você associe para cada uma dessas amigas o tipo de vinho que ela está tomando. Bom, então é importante a gente destacar aqui algumas coisas. Veja bem, primeiro eu vou fazer uma tabela aqui de associação. Eu tenho aqui o vinho tinto, eu tenho também o vinho branco, e além do vinho branco, a gente tem também o vinho rosé. Agora, no texto, algumas coisas são importantes. Veja bem, num jantar, três amigas, né, Carla, Priscila e Joana, estão tomando cada uma um único tipo de vinho. Aí nós temos lá, olha só, vinho tinto, nós temos também o vinho branco e nós temos também o vinho rosé. Aí a questão traz aqui, ó, três afirmações e dessas três afirmações, apenas uma é correta. Só que a questão não diz qual é a afirmação correta. E aí eu quero associar para cada garota um tipo de vinho. Então veja bem, Carla, ela pode tomar o vinho tinto, o vinho branco e o vinho rosé. Estou indicando aqui C de Carla. Priscila, ela pode tomar o vinho tinto, mas pode tomar o vinho branco e o vinho rosé. Somente um. E depois vem Joana, né? Pode ser a que toma o vinho tinto, ou então ela será a que vai tomar o vinho branco ou o vinho rosé. Deixa eu estabelecer uma estratégia aqui interessante para a gente. Vamos imaginar que quando eu começar a ler essas afirmativas, por exemplo, eu chegue à conclusão que, por exemplo, Priscila não toma vinho tinto. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou vir nesse quadro de associações aqui, e onde tem aqui vinho tinto, eu vou procurar Priscila e vou colocar um X. E aí eu cheguei à conclusão que Priscila não toma vinho tinto. Tranquilo? Bom, deixa eu apagar esse X aqui. E agora imagina uma outra situação. Suponha que eu comecei a ler as afirmações e eu cheguei a uma conclusão de que Joana, ela toma o vinho branco. Aí olha só o que é que eu faço com essa conclusão. Se Joana toma o vinho branco, então não é Priscila que toma o vinho branco, também não é Carla, é Joana. Então na Joana eu não vou marcar X. Mas como eu descobri que ela toma o vinho branco, então ela não toma o vinho tinto e ela não toma o vinho rosé. São esses dois tipos de situações que podem acontecer aqui. Então deixa eu apagar aqui esses X. E eu vou fazer o seguinte agora, eu vou ler cada uma dessas afirmações, sabendo que apenas uma é verdadeira. Como eu não sei qual é a afirmação que é verdadeira, eu vou escolher uma aleatoriamente e vou atribuir como verdade. Vamos imaginar o seguinte, que a primeira afirmação seja verdadeira, que a segunda seja falsa e a terceira também, porque se a primeira é verdadeira, as outras duas obrigatoriamente devem ser falsas. E agora o que é que eu vou fazer? Deixa eu voltar aqui na tela para criar a estratégia certa. Veja bem, a primeira afirmação diz assim, Carla toma vinho branco. E aí, nesse caso, eu estou admitindo que essa afirmação é verdadeira. Então, eu vou pegar essa afirmação e vou marcar nesse quadro aqui, deixa eu ficar pequenininho, ó, nesse quadro aqui, deixa eu sair da frente, essa informação. Depois, deixa eu voltar a crescer aqui, eu vou ler a segunda afirmação. E eu tenho que saber que ela é falsa. Eu vou ler uma afirmação que ela é falsa e eu vou entender exatamente que o correto é o contrário. Aí depois que eu concluir o contrário, porque ela é falsa, eu vou vir aqui neste quadro e vou marcar a informação. E assim eu vou até o final.
E aí o que é que vai acontecer? Se nessa hipótese que eu criei aqui, de que a primeira é verdadeira e as outras são falsas, eu não encontrar nenhum tipo de contradição, então eu, por sorte, fiz a escolha correta e eu vou conseguir responder a questão. Mas, se eu encontrar algum choque de informações, o que é que eu tenho que concluir? Não é que eu errei o problema, é que a hipótese de que a primeira afirmação é verdadeira não está correta. Então eu vou ter que apagar e colocá-la como falsa. Vamos torcer para que ela seja verdadeira e o problema vai sair mais naturalmente. Tudo bem? Então deixa eu sair aqui da tela e trazer um comentário para você agora, lendo cada uma das afirmações. Veja bem, a primeira afirmação diz o seguinte: Carla toma vinho branco. Opa, se é verdade, olha o que é que eu vou fazer. Se Carla toma um vinho branco, então não é Priscila que toma um vinho branco e não é Joana. E como Carla toma um vinho branco, então ela não toma um vinho tinto nem toma o vinho rosé. Como eu já li a primeira afirmação, então eu vou marcar essa linha aqui, ó, para eu não esquecer e não voltar a pensar nela de novo. Vamos para a segunda. Só que eu tenho que estar ciente que agora cada afirmação é falsa. Então o que eu vou ler agora é falso. Eu tenho que entender o contrário do que eu vou ler. Então veja bem, é falso dizer que Priscila não toma vinho rosé. Gente, se é falso dizer que Priscila não toma, é porque ela toma um vinho rosé. Isso é o que seria o correto. E aí, se Priscila toma o vinho rosé, preste atenção. Ela toma o vinho rosé, então não é Joana que toma o rosé. E como Priscila toma o rosé, ela não toma o vinho tinto. Pronto. Aí eu acabei de ler aqui a minha segunda afirmação. Mas eu sou obrigado a ler a terceira, porque pode ser que haja uma confusão aí nas hipóteses dessa questão. E eu vou ler agora a terceira afirmação, que tem que ser obrigatoriamente falsa. O que é que essa terceira afirmação diz? O vinho branco não é bebido por Joana. Isso é falso. Só que quando eu vou na minha tabela, de fato, o vinho branco não é bebido por Joana. Ou seja, isso que era para ser falso está correto de acordo com o meu quadro de associações, porque de fato Joana não está tomando vinho branco. Então qual é a conclusão? É que quando eu admiti que essa primeira frase ela era verdadeira, por consequência, a última também tem que ser verdadeira. E a questão diz, com forma muito clara, que dentre as três afirmações a seguir, apenas uma é correta. Então, qual é a conclusão? Eu vou chegar aqui, vou apagar essas conclusões e já vou anotar aqui que a primeira afirmação, ela com certeza é falsa. Qual é a verdadeira? Eu não sei, só não é a primeira. Outra coisa que eu vou fazer, vou apagar tudo isso aqui e vou limpar o meu quadro de associações e vou começar tudo de novo. E aí lá vai, ó, Carla, 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 Priscila, 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 Joana, Joana e Joana. Bom, e agora eu tenho que admitir que alguma coisa é verdadeira, a segunda ou a terceira. Vou admitir que é a segunda, certo? Se a segunda ela é a verdadeira, então a primeira é falsa, que eu já tenho certeza que é, e a terceira é falsa. Muito bem. Eu vou até marcar com esse amarelo aqui, porque eu não vou mexer mais nunca nisso aqui, certo? Eu não sei ainda, de fato, se a segunda é verdadeira, mas, como eu não sei qual é a verdadeira, eu vou admitir que é ela. E aí eu vou ler de novo. Vou voltar a ler a primeira. O que é que diz a primeira? Carla toma vinho branco, só que isso é falso. Então, qual é o correto? Carla não toma. Então, eu vou lá em Carla, no vinho branco, e coloco um X em Carla. Tranquilo. Vou ler a segunda afirmação agora. Lembre-se que essa afirmação agora, a hipótese é que ela é verdadeira. E aí eu vou lá, ó, veja bem. Priscila não toma vinho rosé. Isso é verdade. Então, vou no vinho rosé, onde tem Priscila, eu coloco um X. Até aí tudo tranquilo. Vou ler agora a terceira afirmação e ela é falsa. Certo? Então, veja só. É falso dizer que o vinho branco não é bebido por Joana.
Olha, se é falso dizer que o vinho branco não é bebido por Joana, é porque o correto é dizer que o vinho branco é bebido por Joana. Então eu vou lá no vinho branco e se ele é bebido por Joana, eu coloco um X aqui em Priscila. E se Joana está tomando vinho branco, ela não toma o vinho tinto, nem toma o vinho rosé. Tranquilo? Bom, mas eu ainda tenho que ler. Não, já li a última afirmação, né? Já li, pronto, já concluí a questão. Agora veja bem, preste atenção. Veja que o vinho tinto tem que ser tomado por Priscila, porque ela não toma o vinho branco nem toma o vinho rosé. Então quem toma o vinho tinto é Priscila. Então eu vou colocar um X aqui. E aí Carla não toma o tinto, não toma o branco, ela toma o rosé. Veja, eu não encontrei nenhuma confusão nas hipóteses e aí a minha questão está correta. De fato, a segunda afirmação é a verdadeira e a primeira e a terceira são falsas. Agora é só escolher o gabarito correto. Letra A, Priscila toma vinho branco. Bom, quem toma o vinho branco é Joana, então a letra A está incorreta. Letra B, Joana toma vinho rosé. Ah, não, quem está tomando vinho rosé é Carla. Letra C, Carla toma vinho rosé. Pronto, a letra C é a correta. Com isso eu concluo a questão e o gabarito você vai encontrar na alternativa C.